Olá, eu sou o Philip Scheinberg, motorista da BP, a Beneficência Portuguesa de São Paulo. Eu tenho o prazer e a honra de estar aqui com a doutora Daniele Leão, da. hematologia da BP São Paulo. Você foi no Congresso Americano de Hematologia, o conhecido como ASH, que foi em dezembro em San Diego, agora recentemente nos Estados Unidos. E a gente sabe que você tem um interesse muito grande aí e atua muito forte aqui no hospital na área de doenças linfoproliferativas, né, que são aquelas doenças oriundas dos linfócitos. E a gente vai focar um pouco aqui com a Dani hoje sobre uma doença desse grupo de doenças chamada leucemia linfocítica crônica, né, LLC. Então, se ela falar LLC, é leucemia linfocítica crônica. Dani, o que você pode trazer para a gente aqui sobre as novidades que você viu nessa área de LLC? A gente sabe que tem uma classe de drogas muito importante que se chama inibidores do BTK, que já existe aí há vários anos, mas a gente está vendo aí que existem várias drogas dessa classe que estão sendo estudadas, investigadas e com resultados bastante interessantes. Então fala para a gente o que te chamou a atenção para explicar aí para quem está nos assistindo que eles têm que saber, não pode deixar de saber. Então, acho que a primeira coisa que é importante saber é que quando o paciente recai, a gente não tem visto mais quimioterapia ou imunoquimioterapia como uma opção adequada. Sejam as drogas com mecanismo de ação que o Fio comentou, que inibem, né, essa substância, o BTK, a proteína que acaba facilitando a sobrevivência da célula, né, como também inibindo o BCL2, que é uma outra proteína de dentro das células, que também ajuda aí nessa questão de sobrevivência. Essa coisa de tratar não mais com quimioterapia já é uma realidade nesse cenário da LLC em pacientes que recaem, por exemplo. Exatamente. Então, quer dizer, são drogas que mostram uma eficiência, uma eficácia muito maior, significativamente maior, com menos toxicidade, muitas delas orais, né? Quer dizer, o paciente vai para casa, toma comprimido, né? Algumas, inclusive, a gente tem visto com terapia fixa, finita, tá? O paciente toma durante X meses e acabou, parou o tratamento, e outras terapias que o paciente continua tomando como um medicamento crônico. E quais os estudos, então, que te chamou a atenção em termos de novidade, agora que foram apresentados no Congresso Americano? Então, o que tem de legal, o que tem de interessante? Então, novas gerações dessas classes de drogas, que o Fio comentou, associações entre essas drogas, que a gente também tem visto, não só que permite um tratamento fixo, como também permite que a gente tenha um controle maior por mais tempo. Então, o que a gente acaba tendo muito, Fio, é comparação entre uma droga e outra, ver qual que é melhor, ver como que ficam aí as associações, e aí precisa tratar para sempre, pode se tratar menos. Então, eu vou falar um pouquinho de cada uma, porque eu achei mais interessante a gente focar no que a gente tem de resultado. Então, uma das coisas é que o ibrutinib foi o primeiro a surgir, né? Então, eu participo de estudo de ibrutinib desde 2012, 2013, e agora a gente tem 10 anos de uso do ibrutinib, né? Então, é um medicamento que a gente usa menos, né, do que as outras, pelo perfil de toxicidade, né, com ela sozinha, mas a gente ainda usa bastante. Então, é interessante a gente ter, né, essa noção. Então, por exemplo, os pacientes que começaram a utilizar esse medicamento. Então, a gente sempre olha para os pacientes que têm, por exemplo, uma mutação muito ruim, que é a alteração de um gene super importante que chama TP53. De alto risco. De alto risco. Então, por exemplo, para os pacientes que não têm isso, menos da metade, ou seja, mais então eles até falam aqui, então menos da metade a doença retornou em 10 anos. Dos que tiveram doença de alto risco, o que a gente vê? Foram mais ou menos 10 anos de sobrevida, né, em que esses pacientes ficaram vivos. Quando a gente vai olhar, e aqui eu já estou falando do período de ficar vivo, né? Então, quando a gente vai olhar uma doença de risco tão aumentado, que eram pacientes que morriam, a grande maioria com menos de 3 anos, então a gente vê que assim, esses pacientes estão vivendo isso assim, a gente está falando de 10 anos atrás, então muita coisa nova já surgiu, já se começou a mudar mais a dose, então só para a gente ver como que o prognóstico desses pacientes é muito melhor. E a gente tem novas gerações desse medicamento. Então, a gente tem aí os medicamentos que se ligam irreversivelmente, os medicamentos que se ligam... Então, assim, de maneira fixa, vamos dizer, seria mais ou menos isso, os irreversíveis e os reversíveis, que a gente chama, né, covalentes e não covalentes. Então, um desses medicamentos que a gente tem, então a gente tem o pirtobrutinib. O pirtobrutinib, ele é um medicamento, inclusive, que a gente tem estudo aqui na Beneficência, tá? Então, isso é uma das coisas aí que eu
Uhum. Quero chamar bastante atenção. Então, assim, basicamente o pirtobrutinib, ele tem mostrado resultados muito favoráveis. Ele tem mostrado uma segurança muito Em que boa. pacientes que eles têm mostrado resultados favoráveis? Então, tem se estudado principalmente, vamos focar aqui, nos pacientes que recaíram após essas drogas de uma geração mais precoce. Porque um dos problemas é que quando você já usa essas drogas, desses dois mecanismos de ação, inibidor de BTK, inibidor de BCL2, mesmo quimioterapia, atualmente a gente tinha muito poucas opções. Então o pirtobrutinib então foi utilizado nesse cenário e teve Resgata. resposta? Teve resposta boa. Então, quer dizer, é um medicamento aí que a gente está, que eu acho que vai resgatar, que vai salvar muita gente, principalmente aí que depois desse retorno. Tá certo. E fora o pirtobrutinib? Fora o pirtobrutinib, né, que seria um mecanismo de ação diferente dentro dessa família de BTK, a gente tem os mecanismos de ação parecido com o ibrutinib, mas que são mais modernos, né? Então, um deles é o zanubrutinib, que a gente chama. Então, é um medicamento que eles avaliaram tanto em primeira linha, como eles avaliaram também em pacientes com doença recaída e refratária. Tá bom. Tá? E os resultados foram muito bons. Então, isso é uma das coisas que a gente vê. Então, por exemplo, eles fizeram uma avaliação aí em relação à quimioterapia e o resultado foi bem superior à quimioterapia. Né? Mostrando de novo que aquilo que você falou no começo, né? Que a quimioterapia cada vez mais está se perdendo espaço nesse cenário. E uma das coisas que eu chamo a atenção aqui, que eu acho que a gente não pode deixar de falar, é porque a gente definiu isso muito bem, paciente que a doença retorna. Mas os pacientes que iam tratar pela primeira vez, a imunoquimioterapia, ela não morreu, mas ela tem se mostrado cada vez mais tóxica e menos eficiente em relação às novas terapias. Que é essa classe de drogas que a gente está falando. Que é essa classe de drogas que a gente está falando e a associação da classe de drogas. Então, tem um estudo que chama-se FLAIR, tá? Que é um estudo que associa o ibrutinib, que a gente comentou, inibidor de BTK, primeira geração, ao venetoclax, que é o inibidor de BCL2. E é interessante que esse já tinha um estudo anterior, ECOG 1912, que tinha mostrado melhora da sobrevida global, ou seja, da sobrevivência dos pacientes. E esse FLAIR não tinha mostrado. Agora que a gente tem mais tempo de segmento, de avaliação, de segmento, com 43 meses, deu diferença aí de sobrevida global. Quando comparado com quimioterapia? Quando comparado com quimioterapia, a quimioterapia FCR, que é o que a gente usa para pacientes jovens. Então a combinação do ibrutinib mais venetoclax foi superior. Exato. Então a quimio realmente perdendo espaço. Perdendo espaço. Aqui em primeira linha, você está falando? Primeira linha. Primeira linha. E tem uma outra situação que a gente avalia, que é o alto risco, que é o status de uma mutação de um gene, né, que a gente chama de HV, gene da cadeia pesada da imunoglobulina, que quando o paciente não tem essa mutação, o resultado não é tão diferente nessas drogas com quimioterapia, né, mas bem menos tóxico. Com a quimio havia uma diferença grande, né? E a quimio você inclusive tem aumento aí até de risco de 6 a 10% de outras neoplasias da medula óssea. Então, SMD. Complicações a longo termo. Exato. Inclusive com outros cânceres aí da medula. Então a gente está falando de novas drogas nessa classe, né? Você falou do ibrutinib, pirtobrutinib, zanubrutinib, tem o acalabrutinib. Isso. Que é uma droga que nos congressos anteriores também já se mostrou bastante favorável em relação ao ibrutinib. Não sei se teve alguma coisa esse ano. Teve. A gente tem agora, tem há uns 6 anos. O segmento mais longo termo. Que é o acalabrutinib em primeira linha. Comparado, versus? São 3 braços. É o acala com um anticorpo, né, que é o obinutuzumab, e o G-clorambucil, que é uma das quimioterapias que a gente usa para pacientes mais idosos. Então, 6 anos de segmento mostrou o quê? Nossa, sensacional. Sensacional o quê? Sensacional a comparação. Então, o medicamento novo, menos de 50% dos pacientes progrediram em 6 anos. Com a acalabrutinib. Exatamente. Então, essas drogas de gerações mais recentes dessa família, aí se mostrando aí, mesmo com segmento maior, bastante efetivas, eficazes. Exatamente. Então, quer dizer, a gente vê aí a cada geração, a gente muda um pouco aí, as doenças são mais, os tratamentos são mais específicos para poder pegar a célula doente, padrão de eficiência melhor. E uma coisa interessante, ibrutinib mais veneto, então é uma terapia finita, uma terapia fixa. Em 15 meses o paciente fica livre do tratamento. O que eles observaram, porque a gente sempre preocupa, puxa vida, eu já vou usar 2 remédios, como fica depois? Tudo bem, vai ter o pirtobrutinib, mas como que fica essas mutações nessas proteínas?
Então, de todos os pacientes, por exemplo, do Captivate, que é um outro estudo, e mais Veio, Ibrutinib Brut mais Veneto, a essa mesma associação. combinação. Combinação de duas mecanismos de ação diferentes por curto período. Tá. E um paciente desenvolveu uma mutação na proteína, que mesmo assim não tem impacto clínico. Ou seja, a gente pode retratar esses pacientes. Essa era uma preocupação, né? Se você usar todas as suas armas no começo, não vai ter arma lá na frente, mas pelo que você está falando, é infrequente ter que usar essas armas, mas quando a gente tem que usar de novo, funciona. Exato. Então, isso Então diminui um pouco essa ansiedade. Então por isso que a questão da quimioterapia, porque a gente tem pacientes, por exemplo, esse protocolo de primeira linha, que é o FCR, é o que eu expliquei, paciente de baixíssimo risco, você não tem tanta diferença, mas você tem menos toxicidade, droga nova, imunoquímio. Mas os pacientes de médio risco, vamos dizer, e de altíssimo risco, a diferença é muito grande, pior para a imunoquimioterapia. Nesse minuto final que a gente tem, o que mais te chamou a atenção? A gente tem algumas coisas de carticel em LLC. Ah, tem LLC também? Tem algumas coisas de carticel em LLC. Ainda é um pouco precoce, então nada que vai chegar para a nossa realidade. Por enquanto Acho que nem nos Estados Unidos ainda vai demorar um tempo. Porque a dificuldade é que você tem drogas tão eficazes, né, que estão começando a... Eu fico as pessoas que realmente precisam de uma terapia celular como o CAR-T acaba virando muito específico, muito nichado. Né? Exatamente. Então, o último minuto temos vários estudos clínicos aqui na BP para LLC, inclusive para essas drogas aqui que a gente comentou, tá? Inclusive para outras doenças, como linfomas, como mieloma, a gente está super à disposição também para poder esclarecer, para poder conversar, tá? E eu acho que assim, essa revisão foi muito legal. Então, só para vocês terem ideia, foram mais de 400 estudos ou apresentações relacionados de alguma forma à LLC. E você conseguiu sintetizar isso em 10, 11 minutos. Conseguimos, né? Dani, estou perguntando isso para todo mundo. Em 3 a 5 anos, você acha que a gente vai estar tratando a LLC diferente de como a gente está tratando em 2024? Eu considero que para os pacientes que têm acesso, imunoquímia vai ser uma coisa de passado. E que a gente vai ter provavelmente um sequenciamento muito mais racional, né? E que as novas drogas, a gente vai ter um entendimento muito melhor para os benefícios, e que os pacientes de altíssimo risco, que tinham uma sobrevivência muito ruim, infelizmente, eles são pacientes que não sei se eles vão se equiparar, parece até que tem algumas coisas mostrando, mas com certeza a realidade desses pacientes vai ser muito diferente. Então, eu acho que a LLC cada vez mais vai se tornar uma doença que vai ter um controle assim, de muito longo prazo. A doutora Daniele aí super animada aí com as novidades aí do ASH, né, Congresso Americano de Hematologia, falando de novas drogas nessa classe de inibidor de BTK, combinações, diferentes combinações. Então aí realmente bastante esperança aí, né, para os pacientes, né, e os médicos conseguem oferecer mais coisas aí para os pacientes. Excelente, Dani, aprendi muito com essa sua explanação. Muito obrigado aí, sempre muito clara, objetiva aí, trazendo aí 400 trabalhos apresentados em poucos minutos para você aí que nos assistiu. Espero que vocês tenham aproveitado e gostado e aprendido como eu aprendi aqui nesse bate-papo aqui com a doutora Daniele. Muito obrigado. Muito obrigada, eu que agradeço a atenção de vocês.